Olá, estamos de volta com nosso segundo bloco sobre como eliminar karmas e energias desarmônicas do seu campo, utilizando como ferramenta o decreto de solicitação de ajustes à fonte na versão 3.0, auto-hipnose quântica. E para falar sobre essa questão agora, nós vamos pedir para você lembrar de um conceito que nós já falamos sobre dimensões. Diferente do que é dito em outros trabalhos, aqui nós consideramos que esta dimensão atual física é a quarta dimensão. Então vamos imaginar uma consciência que vive em quinta dimensão. Para uma consciência como essa, uma atividade que, por exemplo, prejudicar alguém. Digamos que essa ação na contabilidade cósmica tenha como pontuação naquele momento que ela vive, isso é bem didático, tá? Estamos colocando de uma forma bem didática. Seja uma pontuação de menos 100. Pessoa, consciência, quinta dimensão, prejudicou alguém, menos 100. Na dimensão física terrestre, como uma consciência fica mais nublada, essa pessoa ela não tem tanta clareza sobre as coisas. De sorte que, se ela estiver, ao invés de uma dimensão 5, e está aqui numa dimensão 4, e se ela estiver repetindo os padrões anteriores, digamos que essa mesma ação, por aqui ser uma dimensão de menor consciência, digamos que o mesmo peso atribuído por essa grande contabilidade cósmica seja de menos 10. Então, no próprio benefício dessa consciência, sair de uma dimensão 5 para uma dimensão de quarta densidade é extremamente benéfico, porque as suas atitudes desarmônicas prejudicam a ela mesma de uma forma menos intensa. Claro, isso exige um grande cálculo, que é muito fácil de ser feito pelo todo. Agora vamos imaginar uma outra consciência, que esteja vibrando, que viva numa quinta dimensão, que ela já sabe como ela deve agir, e ela age beneficiando outras pessoas, outras consciências. E ela beneficiou uma pessoa e contabilizou-se, na contabilidade cósmica dela, mais 10. Ela tem consciência. E essa consciência veio para a quarta densidade, quarta dimensão, e continuou beneficiando outras pessoas, continuou mantendo o padrão, as ações anteriores. Aqui, com menos consciência, aqui como nós sabemos, por muito tempo, agora é muito mais fácil. Agora é um processo de expansão de consciência, agora é um processo de transformação, agora é uma terra nova que está sendo criada, co-criada, que nós estamos co-criando aqui agora. Mas, de um limite de tempo para trás, fazer coisas complicadas era muito mais fácil do que fazer coisas benéficas. Se prejudicava muito mais as pessoas do que se beneficiava. Então, uma consciência que vem de uma dimensão mais elevada, nesse exemplo, quinta dimensão, para uma dimensão mais baixa, a pontuação dela, considerando o grau de dificuldade dentro desse jogo, de manifestar essa mesma ação, é maior. Então, digamos que lá era mais 10, quando ela vem para cá, mais 100, por exemplo. Considerando esse cálculo tranquilo, didático, mas que é assim que funciona, quanto mais alta a dimensão, mais consciência a pessoa, o ser, tem, maior é a responsabilidade sobre seus atos. Quanto mais baixa é a dimensão, quanto menos consciência esse ser tem, menor é a responsabilidade sobre seus atos. No planeta Terra hoje, por mais que existam milhares de pessoas que estão aqui há pouco tempo, um pequeno grupo dessas pessoas, por se esquecerem de quem são, por se esquecerem de suas origens, vivenciaram processos complexos e geraram
Karma nada mais é do que uma reação àquilo que foi realizado. Se eu prejudico alguém, eu recebo de volta essa energia. Se eu beneficio alguém, eu recebo de volta essa energia. Se eu beneficio alguém, eu recebo de volta uma energia harmônica, porque o universo vibra numa grande onda de harmonia. E se eu cocrio em sintonia com o universo, eu preciso cocriar numa sintonia de harmonia. O que eu faço diferente de uma sintonia de harmonia, eu estou cocriando de forma contrária ao fluxo do universo. E o que quer que eu produza de desarmônico, eu vou ter que dar conta daquela energia. Claro, eu não preciso dar conta daquela energia na mesma dimensão em que ela foi criada, porque o universo é um grande todo, são várias camadas. Porém, há seres que explodiram estrelas, destruíram planetas, erradicaram populações inteiras e que hoje estão na Terra. Dificilmente esses seres vão ter interesse nesse assunto. Mas se esses seres tivessem interesse nesse assunto aqui, hoje, aqui agora, muitos seres têm sim interesse nesse assunto. Aqui é o lugar certo para que eles façam novas e maravilhosas atitudes harmônicas para, na grande conta corrente, na grande contabilidade do universo, esse saldo ser equilibrado. Então, tanto para alguém que produziu questões desarmônicas e que veio para cá e aquela ação desarmônica foi penalizada, foi contabilizada no nível menor, ou seja, foi benéfico, quanto para aquele que estava produzindo energia harmônica, veio para cá, produziu ainda mais energia harmônica, também benéfico. Ou seja, a experiência aqui e agora é benéfico para todos. E é muito mais fácil, com a consciência que você tem agora, perceber e compreender que é muito melhor produzir atitudes harmônicas. Uma atitude harmônica é uma frequência, uma atitude desarmônica tem uma outra frequência, as duas se anulam. É simples. É uma mera questão de frequência. Talvez você já tenha visto um vídeo em que a pessoa canta e chega num nível de frequência e a taça de cristal explode. É bem isso. Uma frequência harmônica dissolve uma frequência desarmônica pelo princípio de ressonância. E aqui nós abrimos um parêntese. Muitos de vocês já ouviram falar na ressonância harmônica do professor Hélio Couto, né? Um tratamento maravilhoso que eu, enquanto humano, fiz. Eu me lembro que eu tinha uma grande dificuldade de entender, isso tem alguns anos, os vídeos do professor Hélio Couto. Os vídeos dele têm, às vezes, 3 horas de duração, os vídeos antigos. E muitas vezes eu passava 6 horas para não entender um vídeo daqueles. E aí eu falei, vou fazer a ressonância harmônica. E aí eu me lembro que a primeira coisa que eu pedi foi o conhecimento de arquétipos, pedi o arquétipo do próprio Hélio Couto e pedi o arquétipo de Jesus, se eu não me engano, naquela época. E vários arquétipos vinculados a essa parte de expansão de consciência. E quando eu comecei a fazer o tratamento da ressonância harmônica, isso até vale como depoimento, né? A gente colocar como depoimento também, porque o trabalho do professor Hélio Couto é maravilhoso e a ressonância harmônica vale a pena de ser feito, né? Depois a gente vou falar com a equipe para a gente editar e colocar esse vídeo, mesmo sendo agora dentro do contexto do curso de lidar, né, com energias desarmônicas, utilizando o decreto dentro do sistema Hipnoquanto. Agora a gente coloca isso como depoimento porque esse é um trabalho maravilhoso. E eu me lembro que o professor Hélio Couto, ele diz que um dos arquétipos mais poderosos, ou se não o arquétipo mais poderoso que existe, e aqui para quem não sabe, arquétipo é uma forma, é uma imagem que traz dentro de si um conjunto de informação muito grande. Que só por você visualizar aquela imagem, você já coloca todo o teu campo energético em sintonia com aquela vibração. E por que nós estamos falando sobre isso? Porque o arquétipo do Sol é um arquétipo de iluminação. A luz, nesse sentido, dissolve
trevas. Quando o sol nasce, a luz sobe e o dia clareia. E você vê pela luminosidade do dia. Eu estou trazendo para você a imagem do vídeo do decreto de auto-hipnose quântica, que já está disponibilizado. Quando você visualiza isso, clareia dentro de você consciência. E hoje você tem consciência. Se você está aqui agora e você está aqui agora justamente para expandir ainda mais a consciência, o despertar dentro do despertar, dentro do despertar. E você já pode escolher ações harmônicas de uma forma fácil. E como é isso? Vamos lembrar que nas múltiplas dimensões há vida. Nós já falamos sobre isso. Vamos imaginar que eu saio do Brasil e digamos que eu esteja numa dimensão 4.4. Peguei um voo e fui para um outro local onde está tendo guerra. E cheguei numa dimensão 4.0. Uma dimensão um pouco mais baixa em termos de vibração energética. E, chegando lá, existe uma vida naquele ambiente. Uma vida que pode estar sendo prejudicada por conta das questões de guerra, mas é uma vida. E o meio que eu utilizei para transitar entre as dimensões foi um avião. Quando nós nos desligamos dessa vida e vamos para as dimensões superiores, o meio que nós utilizamos para nos transportar para as dimensões superiores é uma projeção de consciência, no qual nós descartamos o veículo físico, porque o veículo físico serve exclusivamente para nós nos manifestarmos na dimensão física. Todas as dimensões se complementam. Se você aqui agora optou por limpar tudo isso, e possivelmente você optou porque você está vendo esse vídeo até agora, isso pode ser feito no aqui e agora, no desdobramento noturno ou na projeção noturna, que é o que trata o item 5 do decreto. Veja bem, a pessoa que não tem consciência quando ela dorme, ela pega o avião para a dimensão 5. O avião da dimensão 5 é a projeção de consciência. Lá ela tem um outro corpo, semelhante a esse, que a gente chama de corpo astral. De acordo com a sua sintonia, ela vibra no astral mais baixo, médio, mais alto, depende da sintonia, depende da sua frequência vibratória. E nesse sentido, existe uma outra vida. Existem bares, boates, N possibilidades. Se a pessoa mantém o mesmo padrão daqui, e é uma pessoa que frequenta bares, boates, está tudo bem, não se trata de juízo de valor nesse momento. Só estamos dizendo que a frequência que a pessoa tem aqui como habitual é a frequência com a qual, quando ela se desdobra, ela vai vivenciar habitualmente. E mantém-se o padrão. No decreto, no item 5 do decreto, nós colocamos como força, como decreto, como uma forma de você manifestar aquilo na sua realidade, a opção de utilizar, durante o sono noturno, nessa projeção, trabalhos de ajuda a outras consciências. Como você já sabe, lá é uma outra realidade, então, que tem tanta vida quanto aqui. Lá, aqui é uma realidade física, lá é uma realidade apenas menos física. Do ponto de vista das dimensões superiores, a encarnação no planeta Terra é física ou não tão física. Porém, o plano astral é tão físico se for comparado com essa fisicalidade. É uma diferença sutil de comprimento de onda, de vibração. É uma outra vida igual aqui. E a linha de tempo é diferente. Muitas vezes, 8 horas de sono pode representar uma semana de vida. Ou, de repente, 8 horas de sono pode representar uma eternidade, ou pode representar nada. Depende da frequência vibratória em que a pessoa está. Se você, ao fazer o decreto, tem consciência, e é isso que nós estamos falando agora, de que há essa outra vida, e de que você vive essa outra vida quando você está projetado desse corpo.
E se você se voluntaria a que nessa outra vida você tenha atividades de auxílio ao próximo, automaticamente você vai gerando bônus, vamos assim dizer, créditos, energia harmônica, que é exatamente o que está dito no decreto. Quando nós colocamos autorizo a utilização do período de sono para trabalhos de amparo, resgate, auxílio, e que a utilização do saldo desse trabalho seja automaticamente utilizada para equilibrar eventuais saldos de desarmonia, é exatamente isso que você faz. O universo é um grande todo, de várias camadas. O que a gente faz em uma camada reverbera numa outra camada. E é por isso que nós estamos dizendo aqui agora que não importa de onde veio esse saldo. E talvez isso seja complicado de você compreender, porque você foi ensinado de que os karmas deveriam ser pagos juntamente com aqueles com os quais você lidou no passado. Isso nunca foi verdade. Não é porque você teve um processo com uma pessoa X que você vai precisar encarnar com aquela pessoa para pagar. Isso nunca existiu. Essa obrigação nunca existiu. Embora essa realidade tenha sido recorrente. Porque você acreditou que era obrigado para pagar diretamente a mesma pessoa. Se assim fosse, não ia pagar nunca. Porque você vem para um nível físico sem consciência, já tem uma energia de choque vibracional com uma pessoa. Se você vai ter que compensar com aquela mesma pessoa, como fica? Nunca precisou ser assim. É muito mais simples. É muito mais fácil. Aquilo que eu prejudiquei A, eu posso compensar beneficiando B e C. Tá tudo bem, tá tudo certo. Porque na verdade A é uma extensão de mim. B e C também são extensões de mim. Não existe o outro do ponto de vista do universo, porque o universo é um grande todo. São apenas diferentes frequências desse mesmo todo. E quando você entendeu isso, ficou fácil. Quando você faz o decreto, sabendo o que você está decretando, porque se você faz sem consciência já é maravilhoso. Quando você faz com consciência, exponencia a 10ª potência, pelo menos. Se você pensa, eu vou deitar aqui agora, vou fazer esse decreto, e eu sei que no item 5 eu estou dizendo, em vez de sair para um bar beber, em vez de sair para boate para dançar, nada contra fazer isso. Você também pode fazer isso. Você é livre. Você sempre foi livre. Você apenas tinha se esquecido disso. Você está no processo de relembrar. Mas se você quer tirar um pouquinho desse tempo, para que, enquanto você desdobra ou projeta, você fizer trabalhos de auxílio ao próximo, e aí as possibilidades são plenas. Nesse trabalho, você pode fazer isso auxiliando em hospitais, são tantas as possibilidades, estudos, são muitas possibilidades. Que quando você tem consciência de que essa possibilidade existe, e quando você se filia e se voluntaria a fazer isso, e veja bem, nós não estamos aqui nem de longe falando em interagir com seres complicados. Não, é apenas o auxílio às pessoas que estão precisando de auxílio. As pessoas da dimensão superior, imediatamente superior a essa. Que muitas vezes são pessoas desdobradas ou projetadas dessa mesma dimensão. Muitas vezes são pessoas com quem você trabalha. Eu, habitualmente, trabalho com as pessoas que eu atendo. Dou aula para as pessoas que eu atendo. As pessoas que eu atendo, tenho vários e vários relatos de pessoas. Sonhei com você, você estava me ajudando nisso. Olha, eu tinha dúvida nisso, você estava cuidando de mim, protegendo, fazendo N possibilidades. E quando você tem consciência dessas possibilidades,
Ficou fácil. E é fácil. E eu quero te convidar a experimentar essa facilidade no seu dia a dia. Você vai limpando tudo isso, tudo isso. E aí, muitos daqueles seres que antes te viam com olhos de lado, vão simplesmente começar a olhar para você com uma sensação de respeito, de gratidão, e eles nem lembram por quê. Muitos seres que antes você tinha dificuldade de lidar, muitas pessoas nessa vida que antes você tinha dificuldade de lidar, vão ficando mais próximas. Pessoas que antes não queriam a tua presença, agora vem pedir opinião. Isso vai fazendo a sua vida mudar, porque a energia que essas pessoas, tanto da dimensão superior, quanto dessa dimensão próxima que recebeu o teu auxílio quando você estava projetado, e ela também, ambos, até mesmo sem consciência, porque você nem precisa lembrar de nada. Você simplesmente acorda se sentindo melhor. E o fluxo da vida te leva a se sentir melhor. Porque é natural. Quando você faz algo de bom para alguém, alguém te devolve algo de bom. Um sentimento de gratidão. Fora os próprios ajustes que o universo faz. Porque só lembrando, esse decreto é uma auto-hipnose quântica de solicitação de ajustes à fonte. Você é um co-criador, uma co-criadora, que cria em colaboração, em cooperação com a fonte, com o universo, com Deus, com todo. Quando você auxilia alguém e alguém recebe esse benefício, isso é exponenciado. Beneficia aquela pessoa, quem está próximo daquela pessoa. E é como nós já dissemos, beneficia o próprio planeta, que beneficia o próprio sistema solar, que beneficia a própria galáxia, que beneficia o próprio universo, que beneficia o próprio superuniverso, que beneficia a própria fonte. Uma ação isolada é como aquela velha brincadeira que se fala do efeito borboleta. Uma ação isolada tem um efeito multiplicador imenso. Ainda mais se você utiliza tecnologias como nós estamos utilizando agora. O que quer que você venha falar, fale alguma coisa positiva. Se você tem rede social, evita mandar notícia ruim para todo mundo. O que quer que você traga na sua mente que seja algo construtivo, que seja algo benéfico para você, para que isso, no teu campo energético, espalhe para as pessoas, sem você nem mesmo ter consciência disso. E vai ficando tudo bem. E vai ficando ainda melhor. Porque daqui a pouco a gente vem com o próximo bloco.